Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, nós vamos ler do 26 ao 40, tá? Livro de Atos, capítulo 8, do 26 ao 40. O livro de Atos, irmãos, ele fala justamente os atos dos apóstolos, né? As obras que eles fizeram, né? Meu pai falou que, acho que domingo retrasado, que alguns teólogos, né, alguns pastores, eles preferem chamar esse livro de Atos do Espírito Santo, porque foi através do Espírito Santo que eles fizeram, né, pregaram a palavra, curaram. Na verdade foi o Espírito Santo que agiu através deles, amém? Então, gostaria de pedir você que abrisse em Atos, capítulo 8, nós vamos ler do 26 ao 40. Deixa eu sintonizar aqui, amém? O texto diz assim: Filipe e o eunuco etíope. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele lia o livro do profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, aqui é o Espírito Santo, tá, irmãos? Está com letra maiúscula, tá? E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a vida é tirada da terra, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o seu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Amém? Irmãos, a última oportunidade que eu tive, né, de trazer a palavra de Deus, nós falamos sobre prioridades, né? O que são prioridades? Prioridade é aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, amém?
Quando eu coloco algo em primeiro lugar na minha vida, significa que eu estou tratando aquilo como prioridade para mim. Amém? Então, na última palavra que nós tivemos oportunidade aqui, nós falamos sobre prioridades. E nós citamos aqui 5 fatores que influenciam as nossas prioridades. São 5 coisas que determinam, que ajudam a determinar o que é importante para mim, o que vai ser prioridade na minha vida. E uma dessas coisas que nós listamos naquela mensagem foi a necessidade. A necessidade faz com que eu trate algo ou alguém como prioridade. Nós demos até um exemplo de alimentação, Todo ser humano precisa se alimentar, A minha mãe dizia assim, saco vazio não para em pé, Então, todo ser humano precisa de alimento. E nós trabalhamos o mês todo, para quê? Para quando chegar o final do mês, a gente receba o salário, Para que a gente tenha condições de arcar com os nossos compromissos, de pagar as nossas contas, e principalmente, uma maior parte do nosso salário é gasto com o quê? Com alimentação, com alimentos. Então, para você ver a importância que o alimento tem para cada um de nós. A gente trabalha o mês inteiro, o ano inteiro, a vida inteira, para a gente conseguir comprar alimento. Então, o alimento, ele é muito importante, ele é necessário para o ser humano. Amém? Então, aproveitando esse gancho, o tema da mensagem que nós vamos tratar nessa noite é a urgente necessidade de salvação. A urgente necessidade de salvação. Nós falamos que a necessidade, ela gera o quê? Prioridade, E nós temos a necessidade em sermos salvos. Então, a salvação, ela tem que ser o quê? Prioridade. Amém? Além dela ser prioridade, assim, além dela ser necessária, a salvação, ela tem um caráter de urgência. Ela é urgente, ela é para hoje, ela é para agora. Nós, na primeira mensagem, que nós pregamos aqui, nós falamos de 2 possibilidades que o cristão tem de estar no céu, de estar com Deus, Eu não estou falando de caminho, tá, irmãos? Caminho só existe um, que é Jesus, tá? Mas nós, o cristão, depois que aceitou Jesus, nós temos 2 possibilidades de estarmos no céu. Qual que é? Quais são? Primeiro, o arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, o que Deus vai fazer? Deus vai tirar a igreja, o seu povo da terra, para estar com Ele. Amém? E a segunda possibilidade é a morte. Aqueles que já morreram, eles que morreram em Cristo, eles estão com Cristo. Então, existem 2 possibilidades. E nessas 2 possibilidades, nós não temos controle sobre nenhuma delas. E eu não posso falar se daqui a 1 minuto eu vou estar vivo. Eu não posso falar, e eu não posso falar o dia e a hora que vai acontecer o arrebatamento. Alguém pode falar isso? A gente não tem o controle sobre esses 2 fatos, tá? E nisso tudo, o que acontece? Uma certeza nós temos que ter. É para onde eu vou se uma dessas 2 possibilidades acontecer. Ou se eu morrer, ou se o arrebatamento acontecer. Eu tenho que ter a certeza. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu tenho que ter a certeza para onde eu vou estar. Amém? Esbarrei aqui. Então, irmãos, eu estava meditando nessa passagem, no livro de Atos. Eu não sei se deu para os irmãos entenderem. O anjo do Senhor, ele apareceu a Filipe. Quem que era Filipe? Filipe, ele era um discípulo de Jesus, tá? Filipe era um discípulo de Jesus. E Filipe,
um anjo apareceu para ele e falou assim: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E Filipe nem questionou, ele imediatamente obedeceu. Ele obedeceu essa ordem de Deus. E ele foi para esse lugar que o anjo falou com ele. Chegando lá, o Espírito de Deus falou assim: olha, aproxima-se desse carro. Era uma carruagem, né, na época, né? Puxada, tração animal, né? E ele aproximou, e ali tinha um homem, um etíope, que não fazia parte. Ele era o quê? Ele era considerado estrangeiro, né, pastor? Ele era considerado estrangeiro, ele não pertencia ao povo de Israel. Ele tinha sim, tudo dá a entender que ele tinha sim, temor a Deus, porque ele desceu, ele estava em Jerusalém para adorar a Deus. Então ele era temente a Deus, mas ele era um estrangeiro. Ele era um estrangeiro. E o Filipe chegou até nesse lugar, e esse homem, ele estava no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías. E a passagem, eu vou ler aqui novamente, a passagem que ele estava lendo, dizia assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Então, ele estava lendo esse livro do profeta Isaías, e ele perguntou a Filipe. Ele falou assim: de quem que o profeta Isaías estava falando? Ele estava falando dele mesmo? Ou ele estava falando de outra pessoa? Aí o profeta Isaías foi convidado a subir no carro, ele entrou no carro, e o profeta Isaías então anuncia para ele de Jesus, que Jesus salva. Ele anunciou a salvação que há em Jesus. Amém? E o carro foi andando, e Filipe conversando com ele, pregando para ele, e eles passando por um lugar que tinha água, talvez um poço, um riacho. O eunuco falou assim com ele: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Aí Filipe respondeu para ele assim: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo o eunuco, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, o eunuco mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém, irmãos? Então isso me chamou muita atenção, essa passagem, e nós tiramos algumas lições, né, desse texto, né? A primeira delas, irmãos, onde houver alguém sedento pela palavra de Deus, onde estiver alguém necessitado em conhecer a Deus, necessitado, mas não sabe como buscar, não sabe onde buscar, Deus sempre envia um servo para ensinar e para instruir de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Então você foi levantado por Deus para falar de Jesus para a sua família, no seu trabalho, falar de Jesus para os seus vizinhos. Amém? E você tem cumprido com esse ID? Você tem anunciado Jesus? Eu faço a pergunta, irmãos, mas é uma retórica, tá? Vocês, não é para ninguém responder, não. Responda para você mesmo, tá ok? Você tem anunciado Jesus? Você já falou de Jesus para alguém? Irmãos, nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Às vezes a gente acha que a responsabilidade é do pastor,
quem tem que pregar a palavra é ele. Quem tem que pregar a palavra é o filho do pastor, são os missionários, são os diáconos. Não, irmãos, você tem que levar a palavra. Amém? Porque a gente não está em todos os lugares. Então, às vezes, você vai chegar num lugar que o pastor não vai estar. O pastor nem conhece a pessoa, mas você conhece. Então, cabe a você anunciar a palavra para aquela pessoa que necessita. Amém? Em Marcos 16:15, Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando você anuncia Jesus, o inferno se levanta contra você. Muita coisa se levanta querendo te parar. Tá? A gente está vendo a situação do Brasil, né? Foi só uma pessoa glorificar a Deus que o inferno inteiro se levantou contra. O inferno inteiro se levantou contra. Nós podemos ver também que em Atos 2, antes dos apóstolos saírem pregando a palavra de Deus, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Aconteceu o derramar do Espírito Santo. Então eles foram cheios do Espírito Santo para poderem agir, para poderem levar a palavra. Amém? Então nós devemos estar preparados. Em Lucas 24, do 46 ao 49, Lucas: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, sem o poder do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos fazer nada. Eu estou aqui hoje, eu não tenho nada para oferecer a vocês. Eu de mim mesmo, eu não posso falar nada. Nada. Se eu pegar para falar alguma coisa de mim mesmo aqui, vocês vão virar as costas e vão sair. Mas é o Espírito Santo que fala, que nos usa para falar, para levar a palavra. Amém? Em segundo ponto, está dando para os irmãos escutarem? Amém? O segundo ponto, irmãos, que o versículo me chamou a atenção, que essa passagem me chamou a atenção, é esse: a salvação em Jesus Cristo é para todos. Esse homem, ele era etíope, portanto, ele não fazia parte do povo israelita, mas mesmo assim, ele foi alcançado pela salvação que há em Jesus Cristo. Em João 3,16, o que fala de João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que os israelitas pudessem ser salvos. O que Ele fala? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todos. Amém? Terceiro ponto, irmãos. A salvação, ela é uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano, ele tem a necessidade em ser salvo, independentemente de nacionalidade, classe social. Aquele homem, ele era um oficial importante.
ele era encarregado de todos os tesouros da rainha dos etíopes. Ele era um homem importante, mas mesmo sendo importante, ele tinha necessidade de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, e ele tinha necessidade de entregar a sua vida a Jesus. Amém? Então todo ser humano tem a necessidade. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então todos precisam de salvação. Todos necessitam de salvação. O livro de Gênesis, irmãos, nos mostra a criação de Deus, né? Deus criando ali o universo, Deus criou a terra, Deus criou o céu, e criou os animais, os vegetais, e tudo o que nós vemos foi Deus quem criou. E Deus, na sua criação, ele cria o homem, ele cria o ser humano para quê? Para que o homem fosse o representante dele na terra. E deu a esse homem sabedoria para administrar o restante da criação. Deus disse a Adão assim: olha, administra tudo o que eu criei. Deus deu capacidade a ele, Deus encheu ele com o Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas você já pensou, você olha para uma girafa, você fala assim: poxa, mas ela tem cara de girafa mesmo? Né? Foi Adão que nomeou os animais, né? Então Deus capacitou Adão para que ele administrasse a criação. E Deus, ele tinha um contato direto com o homem. Deus, ele tinha um contato direto com o homem. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, nos mostra que Deus, ele passeava no jardim. Deus, ele passeava no jardim do Éden, e ele conversava com Adão. Porém, Adão desobedeceu a Deus. Deus disse assim: olha, de toda árvore do jardim você pode comer, mas a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer, porque do dia em que dela você comer, certamente morrerás. E Deus deu então uma ordem expressa para ele. Eu não sei vocês, irmãos, mas olha, vou fazer 35 anos. Eu sou doido para comer caju. Eu nunca peguei uma fruta, caju. Só vi foto pela televisão, pela internet, mas eu nunca peguei um caju para comer. E Adão, ele tinha uma variedade imensa no jardim. Ele podia comer de todos os frutos. E ele comeu do fruto que não podia, né? Deus falou assim: olha, dessa árvore você não pode comer, do restante você pode comer tudo. E ele foi lá e comeu da árvore justamente que não podia comer. E qual foi a consequência disso, irmãos? A desobediência. O homem se afastou de Deus. Quando entrou o pecado no mundo, o homem se afastou de Deus. Em Isaías 59, capítulo 2, Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Então, a fim de resgatar esse contato, a fim de resgatar o homem novamente, Deus envia o seu único filho para morrer no nosso lugar. O homem, ele estava afastado de Deus, ele não tinha mais contato com Deus. E Deus, então, ele envia o seu filho, o seu único filho,
para morrer no nosso lugar. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossa causa, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por nossa causa, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Deus, Jesus, ele resgata esse contato. Jesus, ele resgata em Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, quem que é esse homem? Adão, né? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém, irmãos? Através de Adão, o pecado entrou no mundo, e Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Através de um entrou o pecado, e através de outro nós temos a salvação. Amém? Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer capaz de resgatar esse contato, capaz de salvar a humanidade. Então ele envia o seu único filho a fim de resgatar. Então Jesus, ele se entregou como ovelha. Foi o que o etíope estava lendo aqui a passagem. Ele se entregou como cordeiro, como ovelha, e ele morreu no nosso lugar. Amém? O quarto ponto, irmãos, que me chamou a atenção, esse é o ponto assim que mais importante, né, que nos deu assim o título da mensagem, né? O título da mensagem qual que é? A urgente necessidade de salvação. Então, o quarto ponto é a urgência em que esse etíope teve em ser salvo. Ele não sabia de Jesus. Ele estava lendo ali o livro do profeta Isaías, mas aí Filipe chegou até ele e falou assim: você sabe o que você está lendo? Você entende o que você está lendo? Aí ele falou assim: não, como que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe então começa a explicar para ele, a falar de Jesus para ele. E a carruagem foi andando, e de repente eles passaram em um local que tinha água. E no mesmo instante ele falou assim: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então, imediatamente ele entregou a sua vida a Jesus. Irmãos, quantas pessoas passam na igreja, né? E vem talvez assim um momento mais importante, né? Que é o do batismo. Né? É o momento da pessoa ali, é lógico que tem como a gente entregar a nossa vida ali no banco, né? Orando, falando com Deus, mas o batismo, ele é uma confissão pública. O batismo, quando eu batizo, né? Eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou testemunhando para as pessoas que a minha vida a partir dali pertence a Deus, não pertence mais a mim. O apóstolo Paulo diz assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, o momento do batismo, ele é muito importante. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, o batismo, ele é essencial, e às vezes a pessoa passa na igreja anos e anos e anos, aí chega o batismo, não vou me batizar dessa vez não, né? Vou no próximo, vou batizar no próximo. Aí chega o próximo, não vou também não, nesse não, vou no outro. Chega no outro, não vou nesse também não. Aí, irmãos, o que acontece? Muitos
estão fracos, não têm raízes, né? São levados aí por qualquer vento de doutrina, né? Uma pessoa que está ali sendo instruída na palavra de Deus, sendo ensinada verdadeiramente, né? Tendo a palavra ali genuína, né? Sendo instruída, de repente a pessoa vai para o lado oposto. E geralmente, irmãos, esses que saem da igreja, que desviam, eles são assim, não como pessoas, tá? Eles são os piores para a gente conseguir pregar novamente para ele estar na igreja, porque tudo que você falar para ele, eu já sei. Não, eu já sei. Não precisa de me falar isso não, eu já sei. Eu sei como que é a igreja. Já fui em Israel, como se em Israel fosse uma bênção, né? Quem não quer ir, né? Mas você ir em Israel não é parâmetro para dizer que eu sou salvo ou não. Imagina que para ser salvo eu tivesse que ir em Israel. Não, eu já fui em Israel, não precisa de me falar nada não. Entendeu, irmãos? Então é muito difícil. É muito difícil. Então ele teve urgência em ser salvo. Ele teve urgência em entregar a sua vida a Jesus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Irmãos, em Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos diz que a lei é a sombra dos bens futuros. O que isso quer dizer? A lei, ela é no Antigo Testamento. Nós hoje estamos no período da graça, né? Mas houve ali o período da lei, tá? O período do Antigo Testamento que foi regido pela lei. E a lei era a sombra do que aconteceria no futuro. Vou ler aqui para vocês, olha. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. O que isso quer dizer, irmãos? No Antigo Testamento, as pessoas, em toda Páscoa, né, uma vez ao ano, as pessoas elas tinham que oferecer sacrifícios, tá? Durante a Páscoa. Para quê? Para remissão dos pecados, tá? Então a pessoa escolhia ali entre o seu rebanho, tá? Entre o seu rebanho. Depois eles começaram a comprar no templo, era vendido, né? O cordeiro, era vendido os animais. E isso aí, irmãos, é errado, tá? Foi muito errado. Por quê? Porque o animal que era oferecido, ele tinha que ser um animal da pessoa, do próprio rebanho, um animal que a pessoa tinha afeto. Esse animal, ele não podia ter manchas, esse animal, ele não podia ter defeitos, esse animal tinha que ser um animal puro, tá? E por quê? Porque esse animal, ele representava quem? Ele representava Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro que Deus ofereceu pela humanidade. E nesse Antigo Testamento, a lei mandava que a pessoa, ela oferecesse ali durante a Páscoa o sacrifício para o perdão, para a remissão dos pecados. E muitas das vezes eles compravam esse animal, né? Muitas das vezes eles compravam esse animal. E abra sua Bíblia comigo em Números 35, nós vamos ler do 9 ao 15.
Então, irmãos, muitas das coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas representavam o que viria a acontecer no futuro. Assim como o cordeiro, ele era oferecido, mas ele tinha uma representação ali. Ele representava Jesus, que mais tarde, futuramente, ele viria à terra e seria oferecido em sacrifício por amor a cada um de nós. Deu para entender, irmãos? Deu? Por exemplo, Abraão, Abraão, Deus pediu a ele quem? Isaque. Deus pediu o único filho de Abraão. Então Abraão, ele também tem uma simbologia de Deus, porque Abraão, ele fez ali, ele não chegou a consumar, porque Deus, na hora que ele chegou para sacrificar, Deus falou com ele assim: olha, para, e já tinha um cordeiro ali preparado para aquele sacrifício, mas o que ele queria ver era o quê? A obediência, a fidelidade. Então Abraão, ele representa, uma figura de Deus, assim como Isaque também é uma figura de Jesus. Então muitas das coisas que aconteceram no Antigo Testamento, elas simbolizavam o que viria a acontecer mais tarde. Elas eram a sombra dos bens futuros. Amém? Em Números, capítulo 35, do versículo 9 ao 15, nos diz assim: olha, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. Olha só, ferir alguma alma por engano, tá? Grava isso. Ferir alguma alma por engano. E essas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E as cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis além do Jordão, e 3 dessas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão, até o 15, serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel e para quem? Os estrangeiros, e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Por engano. Irmãos, a gente está falando do período da lei, O que a lei dizia na época? Está lá em Levíticos 24, versículo 19 e 20. A lei dizia assim: naquele período, era olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. O que isso significa? Imagina que tem alguém cortando uma árvore. Naquela época, não tinha maquinário, era tudo manual. E essa pessoa estava cortando a árvore ali, e imagina que o machado que ele estava usando soltasse do cabo, e esse machado viesse a matar uma pessoa que estivesse ali próxima. Então, esse homem que estava cortando a árvore, ele era considerado um homicida, porque ele matou alguém por engano, ele matou uma pessoa. Mas a lei dizia que esse homem, ele deveria ser morto, porque era olho por olho e dente por dente. Então, um parente daquela pessoa que morreu, às vezes um filho, um pai, um parente, ele tinha o direito de matar aquele homem que matou aquela pessoa. Então Deus, ali que nós lemos aqui em Números 39, do 9 ao 15, Deus ele estabeleceu 6 cidades
para acolher esse homicida. Essa pessoa matou por engano. Então, para ele não ser morto pelo vingador do sangue, ele vai poder viver nessa cidade. E nessa cidade, o vingador do sangue, o parente, ele não poderia entrar. Aquele homem estaria seguro naquelas cidades. 3 cidades foram antes do Jordão, né? Quando Deus deu a terra prometida para o povo, aquela terra ela era delineada, ela era marcada ali pelo Rio Jordão, né? Fazia a fronteira ali. O povo atravessou o Rio Jordão e teve ali, logo de cara ali, eles tiveram uma cidade já para ser conquistada, que foi Jericó, né? Então Deus, ele estabeleceu 6 cidades, 3 antes do rio, do lado de fora de Canaã, e 3 dentro de Canaã. E o homicida, ele poderia então escolher qual dessas cidades ele poderia se abrigar. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que acontece? Essas cidades, elas representam a igreja. A palavra de Deus nos diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós, como igreja, nós somos o corpo. Eu não tenho como falar de Jesus e não falar da igreja. Amém? Eu não posso separar um do outro. É como se eu estivesse decapitando uma pessoa. Eu estou separando o cabeça, que é Jesus, do corpo, que é a igreja. Eu não posso falar um sem anunciar o outro. Amém, irmãos? E a nossa condição, ela não é diferente da condição daquele homicida. Por quê? Porque aquele homicida tinha uma sentença de morte sobre ele. A lei dizia que ele deveria morrer. E o que a Bíblia nos diz sobre o pecador? O salário do pecado é o quê? A morte. Então, sobre o pecador, sobre nós tínhamos uma sentença de morte, uma sentença condenatória. E Deus, então, ele estabelece, né, a partir do Novo Testamento, Deus estabelece a igreja como um local de refúgio. Amém, irmãos? Você faz parte da igreja. Você está refugiado, você está guardado. E olha só o que Deus fez com a igreja. Olha só, Deus disse assim, deixa eu ver aqui, em Mateus 16, capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Eu estou tentando correr aqui, irmãos, por causa do horário. Nos fala da edificação da igreja. A edificação da igreja é pela palavra. Amém? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? Jesus está perguntando para os discípulos: e vocês, quem dizes que eu sou? Quem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é um lugar de refúgio. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? O meu pai disse aqui, acho que foi domingo retrasado, ele disse aqui que nós somos pedra viva. O fundamento é a revelação. Esse versículo é muito deturpado, porque tem gente que fala que Jesus disse que Pedro, né, sobre Pedro, que Pedro é o fundamento da igreja, mas não. É sobre a revelação
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta revelação. Eu edificarei a minha igreja. E a igreja não é essa parede aqui, irmãos. A igreja somos nós somos pedra viva. Amém? Nós somos pedra viva. Na construção, eu já disse aqui que a nossa situação não é diferente da situação do homicida, porque sobre nós também, nós tínhamos uma condenação, está lá em Romanos 6, 23, né? Romanos 6, 23. Irmãos, me perdoe o horário, tá? Eu vou tentar. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Efésios 1, 22 e 23. Tá? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. E quem é o vingador, irmãos? Nós vimos aqui que aquele homem, ele tinha uma sentença de morte, que o vingador do sangue, né, poderia matá-lo. E quem que é o vingador que tenta hoje atacar a igreja? É o diabo. Em 1 Pedro 5:8. O diabo é o vingador. Ele está ao nosso derredor. Olha lá. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, quando nós vamos à igreja, quando nós vimos a igreja, né, viemos à igreja, por que a gente vem à igreja? Se eu posso em casa orar, né, pastor? Eu posso em casa colocar um CD, adorar a Deus, com um som muito melhor, com um grupo muito melhor cantando, né? No estúdio, tudo gravadinho, direitinho. Eu posso ouvir a mensagem, essa mensagem está sendo gravada. Por quê? Eu tenho a necessidade de vir à igreja, irmãos, porque quando eu vou à igreja, eu estou testemunhando que eu estou debaixo de cobertura e proteção. Eu estou em um lugar estabelecido por Deus, e eu faço parte desse corpo. Eu não posso ser membro só na minha casa. Você já viu um pé andando sozinho por aí, falando assim, não, eu não quero fazer parte do corpo mais não. Não tem como, eu tenho a necessidade de vir e testemunhar que eu faço parte do corpo de Cristo, e eu estou ali testemunhando que eu faço parte de um lugar de proteção, de um abrigo, tá? Então, para a gente terminar aqui rapidinho, alguns cuidados nós devemos ter depois que a gente aceita Jesus. Primeiro cuidado, nós devemos nos mantermos em um lugar de refúgio. Eu preciso me manter na igreja. Eu preciso ser frequente na igreja. Eu não posso ser cristão, irmãos, uma vez no mês, e na igreja uma vez no mês. Eu tenho que ser ativo na obra de Deus. O diabo às vezes levanta pessoas, às vezes até mesmo da própria igreja, dentro da igreja, né, para desanimar, para a gente ficar chateado, a fim de que a pessoa saia desse lugar de proteção, e que a pessoa vá para um lugar, lá eu pulei aqui, mas vocês leem depois, que lá em Números, né, 35, do 9 em diante, ele fala assim que se o homicida, por engano, se ele for pego fora da cidade, ele poderá ser morto, e o vingador do sangue, ele não será culpado. O que isso quer dizer? Se eu estiver fora da cobertura, se eu estiver fora do abrigo que Deus determinou, e for morto, irmãos, eu estou o quê? Perdido.
eu estou perdido. Então é responsabilidade minha me manter nesse lugar de proteção. O segundo cuidado que nós devemos ter, nos certificarmos que estamos verdadeiramente em uma cidade de refúgio. Irmãos, por que eu falo isso? Infelizmente, não é todo lugar que tem uma placa de igreja que você pode considerar um lugar de proteção. Tá? Não é todo lugar. A Bíblia nos fala que nos últimos tempos se levantariam o que? Falsos profetas. Como que eu sei que eu estou em um lugar de proteção? Quando o lugar que eu estou prega a palavra. E não só prega, mas vive aquilo que prega. Não adianta eu subir aqui e falar com vocês e chegar lá fora e fazer tudo o contrário que eu preguei aqui. Tá, irmãos? Então, às vezes o líder, né, dessa cidade de refúgio, ele permite a entrada do vingador para me matar. O vingador tem a permissão dele para entrar nesse lugar e matar a gente. Quando é que isso acontece? Quando o líder fala que tem que atualizar a Bíblia. Eu preciso atualizar a Bíblia, porque tem 1 ou 2 versículos mandando o pessoal para o inferno. Isso, irmãos, aí a igreja aceita, né? Por quê? Porque não conhece a palavra. A igreja aceita de olhos fechados. Não, o pastor falou, está falado. Aí a igreja aceita, aí vem o vingador do sangue e mata alguém, que eu falo, no sentido espiritual. Aquela pessoa ela começa a se afastar da presença de Deus e daqui a pouco ela está morta. Aí se ela morrer nessa situação, aí é a segunda morte que a Bíblia fala, é a condenação eterna. Então eu tenho que ter 2 cuidados, tá, irmãos? Eu tenho que ter 2 cuidados. O último aqui para a gente terminar. Devemos estar onde a palavra de Deus é pregada e vivida. A irmã Regina pregou aqui uma vez, não sei de somente ouvintes, né, da palavra, mas praticantes. Eu não posso apenas ouvir. Tá? Você está aqui nessa noite, irmãos, eu peço a Deus, eu orei, pedindo a Deus para que realmente você escute a palavra e que essa palavra dê frutos. Que você não apenas ouça a palavra, mas que você viva a palavra. Amém? Então devemos estar verdadeiramente em um lugar de proteção. Para encerrar aqui o último versículo, Salmos 34, 7 e 8. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém, irmãos? Você está num lugar de refúgio? Amém? Convido você a ficar de pé para a gente orar.